Bom, eu sou a Priscila, ele é o Júlio. Nós temos um filho de 12 anos, Vitor Hugo, né? Eu e o Júlio, a gente se conheceu em 2010, na igreja. Eu cresci na igreja, sou filha de pastor, né? Então, desde sempre engatinhei, andei na igreja, né? E o Júlio, desde pequeno também, não muito, 8, 9 anos, na igreja, né? E a gente se conheceu na igreja. A primeira vez que eu vi o Júlio foi, tinha acabado de chegar numa nova igreja onde meu pai tinha sido transferido e ele estava com um obreiro na porta, né? Diz ele que foi amor à primeira vista, né? Mas a gente ficou um tempo, a gente virou amigos, mas depois de um tempo a gente começou assim a se separar. O Júlio estava recém completando seus 18 anos, então ele começou a trabalhar. O trabalho dele não permitia ele ir para a igreja porque eram uns horários e tal. E a gente deu aquela leve afastada por um ano, né? E aí, passou-se um ano, tudo bem, a gente encontrava, porque a cidade era muito pequenininha, né? Então a gente volta e meia se encontrava, mas não se conversava. E aí, num certo dia, o líder de jovens falou bem assim, olha, vocês vão ter uma missão. Hoje a gente vai nomear pessoas que vão atrás de jovens que não estão mais na igreja. E, obviamente, a Priscila pensou naquela amiga, né, que saiu da igreja, enfim. E aí eu falei assim, já sei quem eu vou chamar para voltar para a igreja, né? E aí o líder falou bem assim, só tem um porém, nós vamos nomear quem vocês vão chamar. Aí na hora eu já fiquei assim meio com medo, mas assim, nunca imaginei, né? Aí ele falou bem assim, tal pessoa ali, tal pessoa aqui. Aí Priscila, você vai atrás do Júlio. Aí eu falei bem assim, eu não acredito. Gente, aí eu briguei com ele, eu falei, por que eu? Olha, tem tal pessoa ali, tem aquela pessoa que conversa com ele, tem os meninos, por que tem que ser eu atrás do Júlio? Não, porque você vai atrás do Júlio, Deus mandou você. Eu falei, tá bom. Aí fui atrás do Júlio. Primeiro fui atrás da mãe do Júlio, né? Oi, tudo bem, como tá o Júlio? Enfim. Aí consegui o número dele, na época era SMS, né? Aí chamei ele pra ir numa pizzaria e... Por incrível que pareça, a gente ia tudo junto, obviamente, não íamos sozinhos. E ele me respondeu 2 semanas depois, né, que a gente já tinha ido, né? Enfim, aí a gente começou a conversar pelo Orkut, né? Ele comentou numa foto minha, enfim, e falou, nossa. Aí eu falei assim, nossa, bom ou nossa, ruim? Ele, nossa, que linda. Aí eu fiquei, opa... Aí a gente começou a trocar depoimentos pelo Orkut, eu não sei se todos aqui sabem, não, que é depoimentos pelo Orkut, mas aí eu pedi o MSN dele, a gente começou a conversar, e aí numa dessas conversas eu tive a iniciativa, como sempre, porque o Júlio, né, nunca foi tão de iniciativa, e eu falei assim, Júlio, você gosta de mim? E aí ele falou assim, aí ele começou a digitar, e Júlio tá digitando, e gente, foi meia hora ali. E aí ele respondeu assim, sim. Eu respirei fundo e eu falei, eu não acredito, você estava escrevendo um livro para dizer sim. Aí a gente começou a orar, a gente começou a conversar, começamos a pedir confirmação de Deus, porque na igreja, né, tem isso, vai orar, pedir confirmação de Deus, para ver se é de Deus. Meu pai foi muito resistente, né, não deixou na primeira, não deixou na segunda, não deixou na terceira. Até que eu, com uma jovem de 17 anos, né, estava com muita gente ao meu redor contra mim, né, falando que eu estava fazendo coisas erradas, enfim, sendo que eu não estava, eu estava orando, eu estava buscando. A gente tem até hoje as cartinhas que a gente pedia confirmação para Deus, né, e eu me rebelei contra a igreja, né, e aí eu e ele começamos a nos encontrar às escondidas, né, ele também ficou muito nervoso, e aí eu acabei dormindo na casa do Júlio, e a gente teve essa sorte, né, caímos no pecado, e aí de goleada, eu engravidei. A filha do pastor grávida, ai meu Deus, né, engravidei com 17 anos, e aí... passei por um processo dentro da igreja, onde eu tive que pedir perdão para a igreja toda, onde, por ser filha de pastor, eu tive que fazer muitas coisas, mas acabei me afastando da igreja por isso, né? Aí foi indo, aí meu pai deixou a gente namorar,
Casamos, né, noivamos, casamos, já estávamos com a data marcada, porque na igreja que a gente ia era assim, você não namora, você noiva e você casa, então tudo isso foi em 6 meses, né, a gente já tinha data, só que tivemos que antecipar a data do casamento por conta da gravidez, né, descoberta. Então, a gente casou, começamos a viver a nossa vida, o Vitor nasceu, né? No dia do meu aniversário, né? Então hoje eu e o Vitor fazemos aniversário no mesmo dia, completei 18 anos, a responsabilidade veio, né? E começamos a viver a nossa vida. E aí passamos várias dificuldades, né? E em 2014 2012, né? Casamos em 2012 e em 2014 o Júlio recebeu uma proposta muito boa que melhoraria a nossa vida, de ir para uma cidade daqui do Paraná, bem próximo a Curitiba, que era Ponta Grossa. Fomos em abril de 2014, começamos a trabalhar muito. O Júlio, graças a Deus, estava recebendo muito bem, então a gente estava vivendo uma vida melhor, né? O Vitor quase completando 2 aninhos, colocamos o Vitor numa escola boa, né? E aí, em outubro de 2014, o Júlio começou a ter uns sintomas meio estranhos, de bater carro parado, de estar no semáforo e soltar o pé do freio e bater no carro da frente, né? E só que assim, até então a gente não prestou atenção no que estava acontecendo, né? Muita dor de cabeça. Em novembro de 2014, o Júlio, dia 10 de novembro de 2014, a gente estava em casa num sábado e ele acordou com muita dor de cabeça intensa, né? Sentou no sofá e eu lembro que a primeira coisa que ele falou foi, ele fechou o olho, falou que estava com dor de cabeça e quando ele abriu o olho, o Vitor brincando no chão, ele começou a indagar quem era aquele menino que estava ali no chão. E o Júlio sempre, apesar dele ser muito quieto, ele sempre foi muito brincalhão, né? E aí eu falei assim, ai Júlio, para de bobeira, ui, que saco, é feio fazer isso, né? E aí ele meio que deu assim e piscou assim e falou, eu tô com muita dor de cabeça, eu vou deitar. Eu falei, então vai deitar. Nisso que ele foi deitar, eu liguei para um casal de amigos e eu falei assim, olha, eu acho que o Júlio não tá bem. Eu preciso que vocês venham aqui, porque o Júlio tá com muita dor de cabeça e ele teve um lapso de memória muito forte. Ele não reconheceu o Vitor. Eu não sei se é estresse do que a gente estava vivendo, né? Tipo, de muita responsabilidade em cima dele, enfim. E aí, eu falei bem assim, olha, eu preciso que vocês venham aqui. E eles foram. E a hora que eles foram, eles chegaram lá, o Júlio tinha tomado dipirona e beleza. Eles foram, o Júlio estava bem. Tava falando normal. E aí o Júlio falou assim, olha, eu tô com dor de cabeça. E aí foi numa época que a empresa meio que quebrou e o Júlio tava disposta a dar vida pela empresa. Então foi muito difícil. E a gente tava sem dinheiro. E aí foi a menina e o pai dela e falaram assim, olha, tô te trazendo aqui R$100 para vocês comprarem as coisas que vocês precisam e ficarem bem. Eu falei, tá bom. Aí o Júlio falou assim, vamos pegar esses R$100 e vamos pra casa da minha mãe, em Curitiba. Detalhe, antes dele chegarem, o Júlio pediu a mãe dele. E isso me chamou muita atenção, porque ele falou assim, eu quero a minha mãe. Cadê a minha mãe? Eu quero muito a minha mãe. O Júlio é o caçula, mas assim, não é aquela coisa, tipo, eu preciso da minha mãe. Ele gosta da mãe dele, ele ama a mãe dele, mas não era nesse nível. Então isso me chamou muito a atenção. Aí ele falou assim, então vamos pra Curitiba. Eu falei, então vamos. Mas assim, vamos de ônibus. Ele falou, não, vamos de carro. Vou passar ali na farmácia, vou comprar um dipirona, toma, vamos de carro. Eu falo que aí foi o primeiro livramento de Deus, né? Porque nesse momento ele já estava com alguns sintomas de que ia ter um AVC e a gente não sabia. E ele já estava com alguns sintomas, então fomos para Curitiba num sábado. Chegamos lá no sábado à noite, né? E aí ficamos com a minha sogra, cumprimentamos, ele ainda continuou com dor de cabeça. No domingo foi uma coisa assim, muito despedida. Porque a gente nunca conseguia reunir, o Júlio são 4 irmãos, e ele é o 5º, e a gente nunca conseguia reunir toda a família. E naquele domingo a gente reuniu todos. A minha sogra, o Júlio tá aqui em casa e tal. E a gente reuniu todo mundo estava lá. E eu lembro que numa dessas o Júlio falou bem assim, nossa, parece que eu vou ter um AVC. Aí eu bati assim ainda, eu falei, credo, Júlio, bate 3 vezes na madeira, misericórdia, né?
E aí brinquei com ele, né? E aí, beleza, no domingo a gente foi pra casa do meu cunhado. Na segunda o Júlio foi jogar bola, né? Não que ele jogue bola, mas ele foi, né, com o irmão dele jogar bola. Terça-feira voltamos pra minha sogra. E na quarta-feira, quando o Júlio, a gente ia embora, porque obviamente a gente ainda tava numa empresa. E quinta-feira era feriado, mas assim, a gente resolveu ir pra casa na quarta. E aí... o Júlio começou com uma dor de cabeça muito forte, muito a ponto de não conseguir levantar da cama. Foi aí que eu falei, você vai no médico? Só que eu falei bem assim, olha, fica aqui, eu vou por Ponta Grossa, trabalho, e a hora que você melhorar, você vai com o Vitor de carro. Ele ficou nervoso, ele pegou um negócio de prata da minha sogra, tacou na parede. Você não vai, pronto, acabou. Só que isso não é o Júlio. E ele tacou, e ele amassou um negócio de prata, quebrou a parede. E eu falei, Júlio, calma, tá bom, a gente não vai, mas você vai no médico. Então, levei o Júlio carregado pro posto de saúde. Chegando lá, a médica não queria nos atender e eu falei que eu queria que ela nos atendesse porque ele não estava bem. E eu sei quando eu sei quando alguma coisa não estava bem. A médica me chamou, sentou com a gente. E eu lembro muito bem que ela falou assim, olha, avaliando esses sintomas dele, parece que ele está com uma virose, né? Mas, eu queria... Aí ela levantou, ela falou, ela levantou, fechou a porta do consultório. Eu queria receitar aqui, ó, pra vocês. Aí ela receitou Salmo 27. Fez uma receita, Salmo 27. E aí ela pediu pra orar por a gente. E repreendeu todo espírito de morte. E ele falou bem assim, ela falou, se caso vocês verem que os sintomas pioram, vocês vão direto com esse papel no UPA e chegando lá, vocês vão falar, mostrar esse papel que ele vai ser atendido imediatamente. Só que na época eu tinha 20 anos, né? Eu não entendia nada. Eu não sabia que era tão grave, né? Para ponto da médica. Hoje olhando assim, eu falo, caraca, ela mandou se chegar lá, né, atendido... Feito e dito, isso era 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, o Júlio piorou muito. A gente foi pro UPA, né? Chegando lá, o Júlio não tinha mais força nas pernas, nos braços e estava com a visão turva. E ele foi atendido imediatamente. A médica falou assim, olha, a gente vai ter que internar para fazer uma tomografia no Júlio. E aí, fazendo essa tomografia, a gente vai ver o que está acontecendo. Internaram o Júlio, né? Eu fiquei com ele o tempo todo, só que ele só poderia fazer essa tomografia no outro dia. Então, fiquei com ele ainda conversava, né, e tal. Dormimos, né? No outro dia, 9 horas da manhã, o Júlio pediu para ir no banheiro. E eu falei assim, Júlio, eu vou chamar o enfermeiro, porque na noite passada, eu tentei levar ele no banheiro e nós dois caímos, porque ele não tinha força. Então, eu levei ele arrastado pra cama. Então, assim, foi muito cansativo, eu não tinha dormido. Eu falei, vou chamar o enfermeiro. E chamei o enfermeiro. Quando eu chamei o enfermeiro, o Júlio caiu para trás, teve uma convulsão. E aí, quando ele acordou, ele já não falava, já não mexia, né? Ficou... Mas lembrava, graças a Deus. Fizemos a tomografia. 3 horas da tarde o médico me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vi a tomografia do Júlio e aí ele olhou assim, você não quer sentar? Aí pediu para a enfermeira pegar um copo com água com açúcar. Aí eu falei, não, eu não quero, eu quero saber o que está acontecendo com o meu esposo. E aí, nisso, o Júlio, ele falou bem assim, olha, seu esposo está com um tumor muito grande no tronco cerebral e isso vai matar ele. A gente precisa urgentemente ir para uma UTI. Aí eu respirei fundo e gente, olha só como que era. Eu não tinha noção do que era um tumor. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai e eu falei, pai, pelo amor de Deus, ora pelo Júlio, porque o Júlio tá com um tumor e corre risco de vida. Aí ele falou, meu Deus, ele tá com câncer. Quando ele falou ele tá com câncer, eu, o quê? Como assim? E aí eu entrei em desespero, né? Pedia muito pra Deus, conversei com as minhas cunhadas que estavam ali o tempo todo. Aí o médico tentando UTI, conseguimos uma UTI 11 horas da noite pro Júlio. Fomos, eu fui com ele na ambulância, ele não falava mais, então eu segurava na mão dele e falava assim, eu tô aqui, né? Pisca pra mim se tá tudo bem. Ele piscava, mas eu sentia que ele tava com medo. Sentia no olhar dele, ele estava com muito medo. E aí eu falava que ia ficar tudo bem, que eu não ia sair do lado dele. Chegando lá, na hora que ele entrou na UTI, na porta da UTI, assim, ele teve uma parada cardiorrespiratória.
Foi nos 45 do segundo tempo. E aí eu não pude entrar, obviamente. Aí entubaram ele, aí colocaram ele em coma induzido, né? E ele ficou ali por, acho que uns 7 dias em coma induzido, né? E aí a gente foi visitando ele, né? Aí 7 dias depois que ele melhorou, porque ele estava correndo o risco de vida, né? Eles fizeram a ressonância e descobriram que não era um tumor, que ele tinha tido um AVC isquêmico no tronco e que já era tarde demais. E eu lembro muito bem que o médico ele me chamou assim e ele falou assim, Priscila, eu estava do lado do Júlio e ele falou, vem aqui, me chamou longe do Júlio porque corria o risco do Júlio estar escutando. E aí ele falou assim, Priscila, olha, esse AVC ele deixa a pessoa em estado vegetativo. Se o Júlio acordar, provavelmente ele não vai lembrar de você. E então, assim, você é uma menina muito nova, você é uma menina, ele falou, você é uma mulher muito nova, você é uma mulher bonita, tem a vida pela frente, deixa pra família cuidar. Se eu fosse você, eu deixava pra família cuidar, porque pode ser que ele nem lembre de você e não dá pra você perder sua vida. Eu lembro que, eu não sou de retrucar as pessoas, mas eu lembro que eu olhei assim pro doutor e eu falei bem assim, olha, doutor, com todo respeito, quando eu casei com o Júlio, eu disse que seria na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Então eu vou viver a minha vida quando o Júlio morrer. Se ele não morrer, eu estarei com ele. E aí eu lembro que eu olhei assim pra ele e falei bem assim, sabe de quem que eu tenho dó? Da esposa do senhor. Porque eu acho que o senhor faria isso com ela e isso é muito ruim, isso é muito doloroso. E aí eu falei bem assim, então o senhor vai me ver aqui todos os dias visitando o Júlio. Obviamente eu não fui todos os dias porque ele tinha uma família, né? Tinha mãe, tinha irmãos, mas sempre eu estava lá. E foram assim durante 98 dias na UTI, tentando sobreviver. O Júlio ele teve pneumonias, ele teve bactérias que o médico falou assim, olha, ou ele luta contra a bactéria ou ele morre, né? Ou ele cria imunidade ou ele morre. Então assim, a gente sempre orando, 3 horas da manhã, sempre orando por ele, buscando. E aí, ele saiu, graças a Deus, da UTI, 98 dias depois, né, 20 de fevereiro de 2015, e fomos para casa. Chegando em casa, aí começou toda a luta, né? Porque ele não saiu em estado vegetativo, mas ele só mexia os olhos, né? E aí foi a luta, porque ele saiu com muitas escaras pelo corpo, ele usava fralda, ele usava traqueostomia, ele usava sonda no nariz, né? E eu lembro que eu orava muito para que ele fosse curado, né? Então eu tinha muito essa expectativa. E foram assim, a gente foi lidando, ele teve o primeiro encontro com o Vitor, né, que ele ficou 3 meses e meio sem ver o Vitor, né? O Vitor na época tinha 2 anos e pouquinho, não podia entrar na UTI, então ele ficou, então foi um encontro muito bonito dos dois. E aí a gente começou nessa luta, cuidando, né? As irmãs dele sempre do meu lado, os irmãos também, eu fiquei morando com a minha sogra, né? E a gente começou a lidar com isso. Foi mais ou menos 1 ano e meio em casa, né? E lidando, né, com as questões de fisioterapia, questões de voltar, né? E eu lembro que era um louco porque aconteciam pequenos milagres, né? Então, assim, o Júlio começava a sorrir novamente, ele começou a mexer o dedo, eu lembro que ele levantava o pé, coisas que o médico falava que não ia acontecer, né? E ele começou a mexer o pescoço, ele começou a abrir a boca, né? Porque ele não fazia isso, né? Então, assim, começou a vir e os milagres foram acontecendo, como tirar a sonda. O médico falou, ele nunca mais vai comer pela boca. 3 meses depois ele já estava comendo pela boca, já estava deglutindo novamente. Aí falou assim, o Júlio nunca mais vai fazer xixi normalmente. E aí eu acho que esse foi um dos maiores milagres que a gente presenciou, né? Porque o Júlio estava com uma sonda na bexiga, que é um balão, que assim que a urina cai na bexiga, já vai direto pro saquinho ali, né? E o Júlio segurava e fazia xixi normalmente. E a gente foi no urologista e o urologista falou assim, é impossível. Eu falei, doutor, acontece. Acontece porque a fralda fica molhada. Não deve sair. Eu falei, não, doutor, acontece sim.
E aí foi onde o doutor fez e realmente o Júlio tinha o controle da bexiga e não conseguia, e ele conseguia segurar pra urina não ir pro balão. Então ele falou, gente, eu nunca vi algo assim. E eu falei, é isso. Ele falou, não, vamos tirar agora. Tirou. E o Júlio não usa fralda. As pessoas, elas perguntam pra gente, Pri, o Júlio usa... Não, o Júlio não usa fralda, né? Então, assim, foi um dos maiores milagres. E a gente começou a viver. O Júlio começou a sair de casa, né? Nunca permiti que o Júlio ficasse naquela de só querer ficar em casa, né? Então eu sempre falava, vamos lá, você precisa sair, não vai ficar assim não. E aí ele teve a gente começou a ir na terapia, uma fono ajudou ele a voltar a escrever pelo celular com a boca. E aí foi onde ele começou a criar autonomia. Então hoje mesmo, inclusive, ele escreve, ele tem uma ponteira que vai na boca e escreve no celular, né? E aí ele começou a viver, a gente começou a servir na igreja, eu voltei a dançar, que eu dançava muito na igreja, né? O Júlio começou a sair com os meninos, aí a gente foi indo, foi voltando à vida, né? Voltando a estar com as pessoas, o Júlio começou a viver milagres. Em 2020, quando entrou a pandemia, o Júlio, o pé dele não era reto, o pé dele era equino, mas a gente viu mais um milagre, onde o Júlio pediu para ficar em pé, e no que a gente colocou ele em pé, ele saiu dando passos, cada um segurando de um lado, eu de um lado, a fisioterapeuta de um outro, e ele simplesmente conseguiu trocar passos com o pé na pontinha, pé de bailarina que eles falam, né? E aí na pontinha, e a gente falou, meu Deus, o Júlio tá dando passos, como assim? E aí, né, a gente viu o potencial, eu falei, Deus, o Senhor tá fazendo nem que seja pouquinho, né? Porque eu sempre tive uma fé muito grande, onde eu estava estendendo roupa, eu imaginava o Júlio chegando atrás de mim, imaginava eu acordando e ele voltando a andar, voltando a falar, ou do nada ele me chamar de noite, amor, né? Olha aqui pra mim, né? Então, assim, eu sempre tive muita fé e aos poucos isso ia acontecendo. E aí, nós fomos vendo o milagre acontecendo e em 2022, nós, logo depois da pandemia, né, nós recebemos um convite para ir para Juiz de Fora, porque uma doutora viu o nosso caso e ela quis testar novas tecnologias no Júlio. E a gente largou tudo para trás. E foi, eu e Júlio Vitor, né, não conhecia ninguém em Juiz de Fora, né, uma cidade que eu nem sabia que estava no mapa, né, então assim, fomos, o Júlio começou a fazer alguns tratamentos neurológicos, como neuromodulação, né, tem uns outros tratamentos lá, só que aí também nós conhecemos uma doutora que resolveu dar uma chance e fazer a cirurgia do pé do Júlio, porque em 2016 a gente tentou essa cirurgia. E o médico falou assim, eu não vou fazer essa cirurgia nele porque ele não vai voltar a andar. E é a mesma coisa, se eu fizer vai voltar e eu vou perder meu material. E aí ele ainda falou assim, e outra, corre o risco dele perder o pé. É isso que vocês querem? Ele tá com o pé sim, mas ele tá com o pé. Se ele fizer a cirurgia ele vai perder o pé. A gente falou, não, então tá bom, doutor, não vamos fazer, a gente desistiu. E em Juiz de Fora apareceu uma doutora, uma ortopedista muito boa, e ela falou, eu quero operar o pé do Júlio. E aí ela operou o pé do Júlio e um mês depois ele deu os primeiros passos. Claro, obviamente segurando, né, cada um de um lado, mas ele deu os primeiros passos, 5, aí depois ele deu 10 passos, né? E aí quando o Júlio começou a caminhar, eu percebi que Deus estava fazendo um milagre. Claro que tanto tempo já, né, 11 anos, às vezes a gente dá aquela desanimada, né, a gente já criou muitas expectativas, né, de ir nos lugares e falar, ai, hoje que o Júlio vai ser curado, e isso não acontecia. Mas a gente entendeu que o Júlio seria curado para curar outras pessoas. Só que isso já estava acontecendo. Porque em 2020 a gente começou a contar nossa história nas redes sociais, pandemia, e cresceu muito. E as pessoas mandavam mensagens assim, Pri, eu estava hoje no meu quarto, a ponto de me suicidar. E eu falei pra Deus assim, Jesus, e as pessoas falaram, eu nem conheço Jesus, mas eu falei, Jesus, eu vou abrir o TikTok aqui, o primeiro vídeo que aparecer vai me dizer se eu vou me suicidar ou não. E aí aparecia o Júlio, e as pessoas simplesmente desistiam,
né? Porque uma pessoa que não consegue se mexer, não consegue falar, tem um sorriso radiante, né? Então, assim, as pessoas ficavam muito felizes com isso e a gente entendeu que esse era o nosso chamado, né? De estar nas redes sociais falando da nossa história. E em 2016, no nosso primeiro culto, o pastor, ele pregou sobre Jonas, né? E eu lembro que tocou tanto na vida do Júlio quanto na minha, que ele falou bem assim, você acha que você querer fugir do que Deus tem pra você? Porque, querendo ou não, a gente ainda estava preso naquela, tipo, tudo que eu vivi, a gente não vai mais fazer nada, a gente vai deixar. E aí eu lembro que falou sobre Jonas e falou bem assim, não adianta. Jonas, ele foi para a barriga do peixe, porque Deus tinha ainda um plano para ele, que ele tinha que ir para Nínive. Não tinha jeito. E ele desobedeceu, foi para a barriga do peixe, e depois foi para lá e falou assim, se você está tentando fugir, alguma coisa acontece, porque Deus precisa te levar até esse lugar. E eu lembro que falou com o Júlio, falou comigo, e eu falei assim, amor, eu acho que a gente estava fugindo. E Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, mas eu ainda não sei como. Eu não sei como que Ele vai fazer isso. E aí eu lembro que nessa noite que aconteceu, eu tive um sonho e o Júlio teve o mesmo sonho. Foi isso, né? O Júlio teve o mesmo sonho onde ele sonhou, eu sonhei e ele falou que teve igual, que a gente estava num palco muito grande, ele estava do meu lado e eu falava para milhares de pessoas. E aí eu falei bem assim, Deus, não deixa porque eu sou muito tímida e eu detesto o microfone. Aí ele falou bem assim, não vai ser num palco, mas vai ser através das redes sociais. E aí foi onde hoje a gente tem milhares de pessoas já acompanharam a gente, já escutaram a nossa história, né? Tem alguns vídeos que viralizaram muito e pessoas viram a nossa história. Então, assim, hoje a gente está cumprindo com o nosso chamado, que não é fácil viver o que a gente vive, né? Mas a gente sabe que Deus está curando por dentro para que a gente possa curar, principalmente o Júlio. Eu já questionei muito a Deus por que Deus não devolveu a voz dele, né? É porque Ele realmente está tratando a minha timidez, eu não gosto de falar, né? Enfim, assim, em público. E Deus está me usando também, então tem muitas coisas. E a gente vem vivendo esse testemunho, né, Júlio? Estamos vivendo esse testemunho já há 11 anos do AVC, crendo no milagre fielmente. A gente crê 100% que Deus vai fazer. Eu não sei se Deus vai fazer tudo de uma vez, ou se Ele vai fazer aos poucos, mas se Ele quiser fazer tudo de uma vez, eis-nos aqui, né, Júlio? Mas também se Ele quiser fazer aos poucos para que pessoas também sejam curadas através da história do Júlio, da nossa história, amém, nós estamos aqui, eis-nos aqui. E é essa a nossa história, é o nosso testemunho. Recentemente agora, depois de Juiz de Fora, nós nos mudamos novamente para Curitiba. E estamos muito felizes porque nós víamos Curitiba como uma cidade fria, gelada, né? E eu lembro que um pouquinho antes da gente vir para Curitiba, a gente começou a pesquisar mais, e a gente viu o quanto é uma cidade de Deus, uma cidade que traz conforto para nós. E a gente ama essa cidade agora, olha Curitiba com outros olhos, e olha que o Júlio é curitibano, hein? E a gente teve a oportunidade recente de conhecer a Poema, né? E eu lembro muito bem da nossa primeira vinda para cá, que eu lembro quando eu pisei na igreja, eu tive aquele sentimento de eu estou voltando, né? Não que eu nunca vim aqui, mas eu fui embora e estou voltando, voltei. Como se você voltasse assim para casa do Pai, assim, sabe? A gente nos sentiu muito amados, acolhidos. Estar na Poema tem sido assim um divisor de águas na nossa vida. E num dos cultos, o Júlio, ele me falou depois, que eu achei muito forte, a gente estava num culto que era sobre alegria. A Marcela, a pastora Marcela, ela pregou, e ela falou assim, ela pregou sobre alegria. Só que antes disso, nós estávamos num dia muito difícil, muito difícil. E aí eu lembro que eu abracei o meu corpo pedindo para Deus me abraçar, porque eu precisava do colo dele, eu precisava de um pai ali naquele momento.
E o Júlio, eu vou contar a parte dele porque ele já me contou isso, né? Não consegue contar agora. E eu lembro que ele me contou, ele falou assim, quando você abraçou o seu corpo, eu chorei porque eu não consigo me abraçar. E eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu não consigo me abraçar, mas manda alguém para mim sentir o seu abraço. E ele disse que naquele momento veio uma pessoa que ele não faz ideia de quem seja e abraçou ele. E ele sentiu que ali ele estava sendo amado, estava se sentindo amado por Deus. E a gente começou a viver esse momento, começamos a estar junto com a galera, começamos a viver milagres aqui dentro. E assim, estamos muito felizes, né? A Poema já faz parte da nossa vida há um tempo, mesmo sem a gente saber que um dia a gente estaria aqui. Então, a nossa ida para Juiz de Fora, quem nos abençoou foi o André Brisa, né, que fez uma oração por nós e nos abençoou nessa ida. E acredito muito que já fazia parte dos planos de Deus, né, onde nós estamos hoje. Então, é isso a nossa história. Esperamos em breve poder contar o milagre completo, né? Vim aqui deixar o Júlio falar, não eu falar, né, Júlio? Contar a versão dele de tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aí na espera de um grande milagre. E é isso.